Olá, hoje é domingo, dia 14 de maio de 2023. O meu nome é Daniel Baraúna e essa é a classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Conforme vocês têm nos acompanhado, nesse semestre, o nosso tema tem sido uma igreja que constrói pontes. Durante o mês de março, nós tivemos a oportunidade de acompanhar, né, desenvolver os nossos estudos, né, sobre uma igreja que constrói pontes no diálogo e na reflexão. E agora, nos meses de abril, maio e junho, estamos estudando uma igreja que constrói pontes na vida comunitária da igreja mesmo. O livro que estamos utilizando, além, é claro, né, da Bíblia Sagrada, que é a nossa principal base, né, nossa regra de fé e prática, o livro que também estamos adotando é chamado Igreja é Essencial, Redescobrindo a Importância do Corpo de Cristo, dos autores Colin Hansen e Jonathan Leeman. Antes de começarmos, gostaria de convidar você a fazer uma breve oração junto comigo. Senhor, obrigado pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre Ti e a Tua palavra, Senhor. Graças te damos por essa oportunidade e pedimos a Ti, Senhor, que Tu possa preparar as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender da melhor forma possível, Senhor. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Então, para começarmos, hoje eu gostaria de fazer uma forma um pouco diferente. Gostaria de fazer uma espécie de dinâmica, que é o seguinte: eu gostaria que você pensasse em um membro da igreja que você mais admira ou que você tenha mais amizade, né? Porém, tem que ser alguém que não seja da sua família, né? Não vale o marido, a esposa, não vale pai e mãe, não vale filho e filha, não vale avô e avó, o neto ou a neta, não vale nenhum tipo de parentesco. Você tem que pensar numa pessoa que você admira muito, que é membro da igreja, que você tem muita amizade, mas que não tenha nenhum parentesco contigo, tá? Pensou? Ok? Então, agora eu gostaria que você contasse, né, quantas coisas você tem em comum com essa pessoa, tá? Mas o que poderia ser uma coisa que você tem em comum com ela? Por exemplo, é, você é da mesma faixa etária que ela, por exemplo? Você tem o mesmo estado civil que ela? Você tem a mesma profissão que ela? Aí você vai contando, tá? Vai usando a sua memória e você vai contando. Ah, eu tenho essa afinidade 1, essa afinidade 2, essa afinidade 3, 4, e vamos contando, né? E com relação ao convívio na igreja, ela gosta da escola dominical, assim como eu gosto também, ou ela frequenta, é bastante assídua nas reuniões de oração, e eu sou também, tem que ser afinidade, tem que, você conta sempre alguma coisa que ela seja parecida com você. E os dons e talentos que ela tem, né? Se tem algum dom e talento que ela tem, que você tem também, vai contando, 5, 6, 7, vamos contando. E as preferências dela, o tipo de música que ela gosta, o tipo de filme, né? Será que torce para o mesmo time? Então, vamos contando. Tem o mesmo estilo de se vestir? Vai contando quantas afinidades você tem com essa pessoa. Enfim, conseguiu? Pensou num número legal, então, de quantidade de afinidades que você tem com ela? Bom,
Eu imagino que foi fácil contar muitas coisas em comum que você tem com essa pessoa, não é verdade? Não deve ter sido tão difícil assim de você lembrar afinidades que você tem com ela. E por que isso acontece, né? Porque normalmente as pessoas tendem a gostar mais de pessoas que são parecidas consigo mesmas. Então, é natural que a pessoa que você escolheu, que você admira, que você tem mais amizade, é uma pessoa que tem muitas afinidades com você, que ela tem muitas semelhanças, com gostos parecidos, ou que está vivendo situações parecidas com a sua atualmente. Isso é natural. Entretanto, é, o tema da nossa aula de hoje é o oposto disso. O capítulo 7 do livro, o texto, nos traz a seguinte pergunta: como amar membros que são diferentes? Porque amar quem é parecido com a gente é muito fácil, mas como amar membros que são diferentes? Esse é o desafio que o autor nos traz nesse momento. Para começar, né, a pensar sobre esse assunto, a gente eu convido a vocês a pensar na escolha que Jesus fez dos 12 discípulos. Né? Como vocês sabem, os discípulos tinham algumas semelhanças, mas também tinham muitas diferenças. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para dois discípulos, né? Mateus e Simão, o Zelote. Esses dois discípulos, eles eram muito diferentes um do outro, né? Por quê? Bom, Simão, ele era chamado de Ozelote, tá? Por quê? Porque ele era da ala radical dos judeus que se opunham à dominação romana, né? Os zelotes, de forma geral, eles não gostavam dos judeus que não se posicionavam contra os romanos. E eles odiavam aqueles que trabalhavam para eles, né? Então, assim, eles já não gostavam daqueles que não se manifestavam contra os romanos. Aqueles que colaboravam com os romanos, aí é que eles odiavam, né? E qual o exemplo disso? Qual era a profissão de Mateus? Bom, você deve saber, Mateus era cobrador de impostos. Então, ele colaborava com o governo romano. Então, com certeza, os zelotes não gostavam de cobradores de impostos. Possivelmente, podemos chegar à conclusão, então, que Mateus e Simão tinham posições políticas distintas, né? E, ou seja, eram pessoas diferentes. Mas, lendo a Bíblia, o que vemos, o que Jesus fez em relação aos dois? Bom, primeiramente, conforme eu já falei, Jesus chamou para o mesmo grupo os dois, né, para participarem lá dos 12, para serem, né, dois dos seus 12 discípulos. Né? Mas, acima de tudo, Jesus amou os dois da mesma forma. Né? O fato de Jesus ter chamado Mateus fez com que os fariseus ficassem irritados por conta disso, né? Pois eles não aceitavam que Jesus comesse com publicanos ou com outras pessoas que eles considerassem diferente deles. Então, veja como era a visão dos fariseus em relação aos cobradores de impostos, por exemplo, né? Mas, enfim, trazendo agora para os dias de hoje, né? Será que hoje em dia na igreja também temos pessoas com opiniões diferentes? Sim ou com certeza? Com certeza, não é verdade?
sem dúvida alguma, hoje na igreja nós temos pessoas com opiniões diferentes. Então, o que devemos fazer, né? Hoje em dia, muitas pessoas partilham da confusão dos fariseus e não querem aceitar pessoas com pensamentos diferentes deles. Entretanto, a lição que Jesus nos traz, né, é que ele reuniu pessoas que não seriam amigos naturais, né, ou aliados, né? Jesus, é, ele reuniu pessoas muito diferentes, como, por exemplo, escravos e livres, pobres e ricos, judeus e gentios. Então, isso demonstra que o reino de Deus transcende todas as divisões terrenas, né? Está muito acima disso. Então, o nosso procedimento tem que ser da mesma forma que Jesus, e não como os fariseus, não é verdade? Nós temos sim que seguir o exemplo de Jesus e temos que amar os que são diferentes de nós também. Agora, eu gostaria de aproveitar para trazer uma outra reflexão sobre esse aspecto. Imagine se a igreja fosse formada apenas por pessoas com pensamentos iguais. Imagine se todo mundo na igreja tivesse o mesmo pensamento, o mesmo ponto de vista, todo mundo pensasse rigorosamente igual. Será que a igreja conseguiria cumprir a sua missão? Boa pergunta, não é verdade? Provavelmente ela não iria conseguir. Por quê? Porque ela atrairia a atenção apenas das pessoas que tivessem esse mesmo pensamento, essa mesma forma de pensar, essa mesma opinião, não é verdade? Porque se você tem uma comunidade onde todos pensam igual, é natural que só vai se atrair por aquela comunidade pessoas que também pensem daquela forma, né? Ou seja, a igreja se tornaria uma comunidade exclusiva, né? E dessa forma, ela não iria conseguir cumprir a sua missão de levar o evangelho a toda criatura, né? Por quê? Porque para que a igreja consiga levar o evangelho a todos, ou seja, para atingir esse objetivo, é necessário que ela reúna pessoas diferentes para que consiga alcançar a todos. Jesus uniu pessoas que normalmente não se associavam, né? Conforme eu já citei os exemplos: escravos e livres, pobres e ricos, judeus e gentios, sempre pessoas que tinham experiências de vidas diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, mas que tinham o mesmo propósito de seguir a Jesus, que é o que realmente importa. Dessa forma, a que conclusão nós chegamos então? Em um primeiro momento, pode parecer mais agradável estar em uma igreja onde todos pensam da mesma maneira. Pode ser, né? Você olhando ali à primeira vista, você pode achar que, oh, poxa, todo mundo aqui na igreja pensa igual a mim, que bom. Entretanto, Jesus uniu pessoas diferentes para segui-lo, né? Então, a gente começa a perceber que nós devemos amar e respeitar as pessoas que pensam de forma diferente de nós na igreja, pois todas elas são necessárias, todas fazem parte do reino de Deus. Ou seja, todos nós juntos é que poderemos
fazer com que a igreja possa caminhar em direção a cumprir a sua missão de levar o evangelho a toda criatura. Bom, então, para finalizar, eu convido você mais uma vez a fazer uma breve oração. Senhor, graças te damos por ter nos escolhido a fazer parte da tua igreja, Senhor. Senhor, ensina-nos a amar e a respeitar aqueles que pensam diferente de nós, Senhor. Permita que assim possamos continuar o nosso processo de santificação a cada dia, Senhor. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Aproveito para desejar um feliz Dia das Mães a todos. Um abraço.